primeiro domingo da Quaresma. A liturgia da Palavra de Deus, centrada no Evangelho, nos traz a passagem de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Jesus está no deserto e ali ele jejua por 40 dias e 40 noites. O diabo submeterá Jesus a uma prova. Devemos entender as tentações como provas. Jesus é colocado à prova. E são fundamentalmente 3 as investidas do tentador para Jesus. E precisamos olhar cada uma delas. A primeira tentação consiste em o diabo dizer a Jesus: transforma estas pedras em pães, mata a tua própria fome. Não és o Filho de Deus? E Jesus rebate esta investida do diabo, dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3. A segunda tentação, o diabo leva Jesus ao ponto mais alto do templo, chamado pináculo do templo. E o diabo cita as Escrituras. Está escrito que Deus vai mandar os seus anjos para cuidarem de ti, e o teu pé não irá tropeçar. Joga-te daqui para baixo, se és o Filho. Jesus rebate, pela segunda vez, a investida do diabo, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. Por fim, o diabo insiste, leva Jesus num lugar alto, mostra a ele os reinos do mundo com sua glória, com suas riquezas e poder, e diz: tudo isto poderá ser teu, se prostrado me adorares. E Jesus diz, citando uma vez mais, Deuteronômio 6, 13: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Meu irmão, minha irmã, procuremos perceber que neste Evangelho, estas 3 investidas do tentador são profundamente atuais, no dia a dia da minha e da sua vida também. A primeira tentação, permeada de egoísmo, é fazer Jesus usar a sua condição de Filho de Deus para transformar pedra em pão e assim matar sua fome, comendo pedra transformada em pão. Isto aqui é egoísmo? É incitar em Jesus o desejo de servir-se e não servir a Deus e ao próximo. E nós sabemos que Jesus veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Ele não veio pensar em si mesmo. Ele, aliás, a propósito de pão, veio nos ensinar que é preciso partilhar o pão de cada dia. E ele mesmo se fez pão que se reparte, pão para a vida do mundo. Pensemos também que Jesus, naquela cena maravilhosa da multiplicação dos pães, disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. É o tema da campanha da fraternidade deste ano. Partilhar o pão para saciar a fome do irmão. Tirar de si para repartir com o outro. Portanto, em tudo o que Jesus nos ensina não existe egoísmo, como quer o diabo. Na segunda tentação, está em jogo o desejo de fama, de prestígio.
e de pôr Deus à prova. O diabo repete a Escritura e diz: está escrito que Deus vai te proteger, vai mandar seus anjos, o seu pé não vai se machucar, não vai tropeçar. Então, vamos pôr em prática, é testar Deus. Vai, se jogue de lá de cima, vamos ver se isso acontece mesmo. E se acontecer, imagine Jesus se lançando para baixo de um lugar alto e chegando ileso ao chão para ser motivo de aplauso de todos. Isso é uma acrobacia, uma verdadeira demonstração circense, uma acrobacia espetacular. Jesus não veio a este mundo para atrair a atenção de todos ao espetáculo. Ele não veio fazer mágica entre nós, não veio tirar nossos aplausos. Ele veio servir. De novo, é preciso ressaltar isto. Ele veio para, no último lugar, nos ensinar que o orgulho, o egoísmo, uma vida centrada em si mesmo, de nada adianta, não nos salvam. Estas coisas não nos salvam. Ele veio nos mostrar que é preciso servir. Servir no amor. Amor que se faz serviço. Ele veio restaurar o ser humano, ele ensinando-nos que o nosso Deus é um Pai que nos ama e é preciso que nos unamos a este Pai. Ele não veio nos ensinar um Deus que faz mágica. E a terceira tentação consiste em querer. O diabo incita Jesus a querer poder e riqueza, as glórias do mundo. E nós bem sabemos que no caminho de Jesus não há esse tipo de anseio. Jesus diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a dois senhores. Poder no reino de Deus não conta. É preciso que nós descobramos que todo poder deve se abrir ao serviço. Na dinâmica do reino de Deus, o poder é serviço, escolhendo o último lugar. Despojamento, partilha e serviço. É isto que Jesus nos ensina. E percebam, ele vence as investidas do diabo repetindo a Sagrada Escritura. É com a palavra de Deus, mantendo-nos fiéis à palavra de Deus, que também nós venceremos toda a tentação, toda a prova do inimigo. Este texto do Evangelho também nos mostra que, se somos capazes de vencer o desejo de saciar a própria fome, a fome do estômago, o desejo de ter prestígio, o desejo de ser o centro das atenções, e se somos capazes de vencer o desejo de poder e de riqueza, já estamos no caminho de superar o amor egoísta, o amor que significa pensar só em si, tirando Deus da sua vida. Em resumo, as provas às quais o diabo submeteu Jesus consistiam nisto, em Jesus rejeitar o Pai, abandonar o Pai, colocá-lo fora de sua vida para que Jesus servisse ao seu próprio interesse. O amor de si, sem Deus, rejeitando Deus, é um amor egoísta que gera ganância e morte. O amor de si nem poderia ser chamado verdadeiro amor. É um sentimento de autopreservação. É um sentimento de autopromoção. É um sentimento de autorreferenciamento. Alimentar-se, autodefesa, ser o centro das atenções, autopromoção.
querer poder e riqueza, autossustento, autorreferenciamento. Tudo isto que tem o eu no centro de modo egoísta é um amor, entre aspas, esse amor, porque não é verdadeiro amor. É um amor distorcido, desfigurado. É um amor humano, um amor terreno que nos desfigura. Então, neste primeiro domingo da Quaresma, peçamos ao Senhor em nossa oração a graça de superarmos o amor de si, que exclui Deus da nossa vida. Este amor egoísta sem Deus. Peçamos a graça de amadurecer o amor em nós. O amor estritamente humano, que nós muitas vezes chamamos com o termo eros. Desde os antigos gregos, este amor estritamente humano é o amor eros. É o amor que está naturalmente presente em nossa vida, em nossa existência, mas que, se não for moldado, educado, lapidado, amadurecido, descamba, pode descambar num egoísmo. Este amor natural, eros, precisa se abrir ao amor divino, para que ele seja pleno. O amor eros vai se abrir ao amor cristão, ao amor de Cristo, que nós chamamos ágape. É o amor de renúncia, é o amor de entrega da vida. Como fez Jesus vencendo a tentação. Ele não pensou só no seu estômago, ele não pensou em ser espetáculo, ele não pensou em ter riqueza e poder. Jesus veio a este mundo para doar a sua vida por nós. Este é o amor ágape, esquecimento de si, renúncia de si, entrega de si ao outro. E tudo isso fez Jesus sendo fiel ao Pai até o fim, por amor de nós. Que neste domingo possamos mergulhar e beber desta fonte da palavra, para com a palavra superarmos toda forma de tentação que existe ainda hoje na minha e na sua vida, para nos unirmos sempre mais a Cristo e aprendermos a amar a partir dele.